Um tema importantíssimo, inclusive vocês que seguem médicos nas redes sociais devem ter visto que as postagens desde o início, né, do dia de hoje estão sendo de todos eles, eu vi muitos, né, com a camiseta do Dia Mundial do Rim. Hoje a gente vai bater um papo para entender a questão da doença renal crônica, quais são os sinais, o que a gente tem que, né, como é que a gente cuida do nosso rim para ter um rim saudável. Para abrir, a gente vai acompanhar aí esse VTzinho que as meninas prepararam. Olha lá. Objetivo de conscientizar as pessoas sobre a saúde dos rins, o dia 11 de março foi escolhido para comemorar o Dia do Rim. Campanha que reúne milhões de pessoas em mais de 150 países, com eventos organizados para educar e alertar a população sobre a prevenção da doença renal, a fim de reduzir a frequência, o impacto e os problemas associados à doença. Mais de 10% da população mundial apresenta algum tipo de disfunção renal. Os números mais recentes mostram que a previsão é um aumento de 17% para a próxima década. Enquanto isso, a doença renal já é reconhecida como um problema global de saúde pública. Muitas vezes os rins acabam esquecidos na lista de check-up e passam despercebidos na vida de muita gente por anos. O problema é que quando eles costumam fazer um pedido de socorro, às vezes é tarde demais. Fique atento aos sinais do seu corpo e não descuide da sua saúde. Prevenção e o diagnóstico precoce da doença podem fazer a diferença. Daí, para esse papo, ela está de volta. Adoro sempre, né, quando a gente recebe a doutora Andréa Pio de Abreu, que é nefrologista e diretora da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Bem-vinda mais uma vez. Carol, eu que agradeço, viu? Inclusive, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, de estar aqui com você. É sempre muito bom. E eu agradeço a confiança e o espaço realmente é de vocês, porque a gente precisa dessa voz que vem da preocupação e, claro, toda vez que a gente fala de uma campanha e de um dia que é algo mundial, gente, hoje, então, no mundo, todas as pessoas, né, desta especialidade estão voltadas, sim, para a gente repensar alguns hábitos, que é o que a gente vai discutir. Queria que você mostrasse já a camiseta. Essa é a nossa camiseta comemorativa desse ano. Do nosso tema é uma campanha que realmente acontece todos os anos. E o tema desse ano é Vivendo Bem com a Doença Renal. Então, é uma campanha de prevenção, vocês iniciaram apresentando muito bem, realmente é uma campanha mundial que acontece em todos os países e o Brasil ele tem a satisfação de ser um líder. Nós, nos últimos anos, fomos os líderes mundiais em termos de número de ação, mostrando que realmente a gente tem, apesar de um país muito grande, todo mundo acaba se envolvendo na campanha. É uma campanha de prevenção para a doença renal, que a gente vai explorar um pouco. Especificamente esse ano, a gente também está falando daqueles pacientes que já têm doença renal, que eles podem sim viver bem com essa doença. E doutora, até para a gente entender, a gente falou um pouquinho de números, né? Do que eu li, os sinais, eles se iniciam um pouco silenciosos, né, desta doença que depois se torna uma doença crônica. Então, eu queria que você contasse, explicasse a doença renal crônica em si e se hoje vocês conseguem já ter mais informações desse início silencioso ou algo que possa ser sim um sinal para que a gente, né, preste mais atenção. Para a gente prestar muita atenção na doença renal crônica, não tem outra forma que a conscientização. Por isso que essa campanha ela é fundamental. Porque o que acontece? A gente tem muito aquela cultura das pessoas procurarem o médico quando está acontecendo alguma coisa. Verdade. Está tendo um mal-estar, está tendo uma febre, uma dor, procura o médico para poder ver se está acontecendo alguma coisa errada. Isso está certo. Só que a gente também tem que ter a ciência, a noção de que muitas coisas acontecem com a gente que não necessariamente causam sintomas. É o caso da doença renal crônica. Muitas pessoas hoje têm esse diagnóstico e não sabem. Então, a gente sabe que 1 em cada 10 pessoas no Brasil e no mundo tem algum grau de doença renal crônica e a maior parte delas não foi diagnosticada ainda. Uau. Por que isso acontece? São 2 maiores motivos. Primeiro, porque as 2 maiores causas de doença renal crônica são a pressão alta e o diabetes.
E vamos combinar que, na maior parte das vezes, muitas pessoas também não sabem que tem esse diagnóstico. Verdade. Às vezes a pessoa tem pressão alta e, porque foi medir a pressão em algum momento, descobre que ela está alta, não sentia nada. Ou, de repente, diante de algum exame de rotina, mede o açúcar no sangue, a glicose, que também está alta e também não sentia nada. E essas são as duas maiores causas de doença renal crônica. Hoje, os pacientes que fazem diálise, quase 8 por cada 10 pacientes que fazem diálise são pela hipertensão ou diabetes. Então, essa é a primeira questão, né, de muitos pacientes não terem sintoma. E o que é mais grave disso? Que realmente nós temos 2 rins que teoricamente precisam funcionar 100%. E a doença renal crônica, ela vai evoluindo gradativamente. Por exemplo, a hipertensão, o diabetes vão lesando esses rins ao longo dos anos, assim como algumas outras causas. E esse rim vai ficando machucado e a pessoa não sente absolutamente nada. A pessoa só vai ter algum sintoma em estágios mais avançados. Geralmente, quando o paciente já está com os rins funcionando ali em menos do que 30%, e às vezes a gente se encontra com esse paciente quando o rim está tão grave que precisa realmente lançar mão de algumas terapias de substituição. Nossa, isso. Então, o que é preocupante na questão é que, assim, até colocando como das minhas entrevistas dessa experiência de receber especialidades médicas, a gente não costuma fazer check-ups nessa questão dos rins. Né? Não é algo que entra como, eventualmente, alguém que tenha uma infecção urinária de repetição ou que tenha uma infecção que seja renal, enfim, que cause algo mais grave, que talvez nos traga a preocupação de ir ali, né, pesquisar. Então, vocês acreditam que até com a conscientização e com a campanha, ainda que pacientes não tenham diabetes ou pressão alta, outros fatores também podem levar a essa doença crônica renal se a gente não tiver hábitos saudáveis durante uma vida, doutora? Isso, então o que seria realmente que já está mostrado que pode lesar os rins também, além da pressão alta do diabetes? A própria obesidade. Então a obesidade, ela atinge diretamente os rins, independente se a pessoa tem diabetes ou não. Entendi. Independente. Então, a própria obesidade pode ser um fator de risco. E outra coisa que não tem a ver com o próprio hábito de vida, mas o envelhecimento. A gente vai envelhecendo, nossos órgãos também, inclusive o rim. Então, todo paciente idoso é interessante fazer o check-up. Essa história do check-up, ela é muito realmente debatida na medicina, né? Então, aqueles pacientes jovens que são saudáveis, que não tem nenhum fator de risco, realmente não existe uma confirmação, uma necessidade, uma orientação formal de fazer check-up em todo mundo. Tá. Mas quando a pessoa já... Aí sim, medir a pressão arterial, isso sim, todo mundo é interessante medir a pressão hoje em dia. A gente sabe que a prevalência realmente de obesidade está aumentando ao longo da data. Mas o que é interessante é que mesmo quando as pessoas se predispõem a fazer um check-up, e mesmo quando passa por outras especialidades, se o paciente chega na primeira consulta, doutor, eu tenho esse check-up aqui, a gente já fica feliz, opa, vai vir os nossos exames da função renal. Aí a gente vai folheando, passa a primeira folha, passa a segunda e tem exames lá extremamente complexos para algumas outras coisas e nada da função renal. Pois é, por isso que eu toquei nesse assunto, doutor. Então, assim, pensando na campanha como um todo, você acredita que uma investigação mais ampla, então, a partir, não sei que faixa etária você acha adequado, que a gente deveria, então, ter essa preocupação? Levando em consideração que hoje a gente tem os pacientes acima de 60 anos, 70% são hipertensos, levando em consideração que a cada ano existe mais diabetes, pelo menos quem está no sobrepeso e quem já está ali, já tem vários fatores de risco, sedentarismo, as pessoas que fumam também, pessoas que não são em 100% dentro dos hábitos de vida saudável, que já tem algumas comorbidades, vale a pena sim. Principalmente por quê? Porque os exames de triagem para a função renal, eles são extremamente simples de serem feitos, eles são de baixo custo e eles estão disponíveis inclusive no sistema público de saúde. Olha só. Que são 2 examezinhos. Primeiro é o exame da creatinina, que dosa no sangue. Tá. E o exame simples de urina, em que a gente vai ver se o paciente está perdendo proteinúria. Então é muito simples de fazer. Por isso que nesse sentido, porque não envolve um custo, vale a pena, se for fazer um check-up, inserir. E, sobretudo, quem já teve alguma alteração, quem realmente tem pressão alta ou tem diabetes, quem está acima do peso, quem é idoso, quem fumou. Todas essas pessoas que acabam representando uma grande parte da população, vale a pena sim checar como é que está a função renal. E tem alguns exames, agora eu não vou me lembrar qual deles, mas que ele pode mudar dependendo do que a gente comeu no dia anterior e fez no dia seguinte. Então, ter esse tipo de orientação médica de quando colher e até das refeições anteriores é importante, né? Falando de rim, doutora? Exatamente. Esses exames, na verdade, sobretudo a gente reforça a questão do cuidado com a dosagem de creatinina.
E a creatinina, na verdade, qual é o cuidado? É um cuidado simples, a pessoa estar em jejum para poder fazer. Então a pessoa vai de manhã em jejum sem ter tomado café e colhe a creatinina, que não vai ter problema. Então realmente são 2 exames simples que vai fazer com que a gente já consiga ter um rastreio, pelo menos de preciso prosseguir a investigação ou não. Eu já posso descartar a doença renal. Entendi. Aí é o início, né? Exatamente. Que vai dizer se merece uma investigação um pouquinho maior. Exatamente. Vou colocar já a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Gustavo, um beijo. Exames de urina e dosagem de creatinina no sangue, então, são exames suficientes para nos trazer informações de como os rins estão funcionando? No primeiro momento, sim. O que a gente fala em relação a isso? Eles são suficientes para poder descartar se está tendo algum início daquela doença. Tá. Mas eles não são suficientes se a gente já observa que eles estão alterados. Entendi. Então, respondendo, se a gente observa que o exame está totalmente normal, a gente fica tranquilo. E a gente repete depois de um tempo, que não tem problema nenhum, sobretudo por ser de baixo custo. Mas se tem alterado, a gente acaba partindo para o exame de imagem. A gente faz um ultrassom de rins e vias urinárias, para poder ver o tamanho renal, para poder ver várias alterações que podem estar relacionadas a esse rim, e acaba fazendo outros exames também mais completos, em relação à parte do sangue, em relação à parte urinária, às vezes também. Doutora, antes de colocar mais perguntinha do público, agora, pensando no aspecto geral, que também vai levar o paciente ao médico para a gente falar desse assunto, são as pessoas que têm cálculos renais, que acaba sendo até mais comum, a gente já conversou aqui bastante. As pessoas que têm muitos cálculos, então, que apresentam durante a vida e que precisam muitas vezes ter algum tipo de intervenção para explodir os cálculos e tantas outras formas de tratamento que já foram ditas aqui, podem ter problemas a longo prazo? Podem. Então, a gente tem a infecção, tanto a infecção urinária de repetição, como também o cálculo renal de repetição, ou não tratado devidamente, como uma das causas de doença renal crônica. Essas 2 situações acabam não representando a maioria dos casos, mas sobretudo naqueles pacientes mais jovens, acaba sendo responsável até por uma quantidade maior do que a hipertensão e diabetes. Quando que geralmente isso acontece? Geralmente quando existe algum tipo de cálculo que são muito grandes, ou vem uma quantidade muito grande, que está relacionada a alguns distúrbios metabólicos específicos, ou quando o paciente acaba não tendo a sua investigação correta e não tratando a tempo aquilo. Porque o que acontece? É aquilo que a gente estava falando em relação à dor. No momento que o paciente tem dor, tem aquela cólica nefrética, aquela cólica renal, ele corre para o médico, porque realmente é uma das piores dores que existe na medicina. A gente já conversou aqui sobre isso. Mas o fato daquela dor ter parado não significa necessariamente que o problema possa estar resolvido. Às vezes o paciente teve um episódio, eliminou aquela pedrinha e acontece dele estar formando mais cálculos. Então precisa continuar observando. Exatamente. Quando que a gente indica isso? Quando teve mais de um episódio de cálculo renal na vida. É importante investigar. O médico vai fazer um exame, não só o exame de urina simples, como é o caso do rastreio da doença renal crônica, mas vai fazer um exame de 24 horas, vendo vários elementos que a pessoa pode estar eliminando a mais ou pode estar com déficit no organismo, que pode propiciar a formação do cálculo. Então, sim, pode ser uma causa de doença renal crônica. Aí. Vamos para a perguntinha do público. Aproveitem, estamos ao vivo. Olha lá. Obrigada, Gabi, um beijo. Tive 2 vezes cristais no rim. Posso ter novamente? Pode, Gabriela. Sua pergunta veio num bom momento que a gente estava falando isso. Você já tem indicação de passar com o nefrologista para poder fazer o que a gente chama de estudo metabólico, né? Vai fazer alguns exames na urina e vai fazer uns exames no sangue para que realmente possa verificar se tem alguma coisa errada acontecendo com você. Muito bom. Tem mais, Glaucia? Olha lá. Um beijo para Joana, obrigada. Por que é mais comum homens terem pedras nos rins? É mais comum, doutora? Então, depende muito do estudo que a gente está lendo. Existem algumas casuísticas que não mostram isso, que até inclusive as mulheres, na maior parte dos estudos da medicina, elas acabam tendo prevalência de muitas doenças aumentadas, porque acabam indo mais ao médico. Então, depende muito de algumas situações. O que acontece muito é que, geralmente, alguns fatores relacionados ao cálculo renal acaba que às vezes os homens pecam um pouco mais que as mulheres, sobretudo em relação à ingestão de líquido. Se a gente já imaginar que a gente tem que
tem que ingerir quantidade de líquido de acordo com o nosso tamanho, de acordo com o nosso peso, de acordo com a nossa massa muscular e com a nossa atividade, a gente já imagina que os homens precisam tomar um pouco mais de água que as mulheres. Pois é. Então, necessariamente, os homens acabam, por conta disso, sendo mais prejudicados se não bebem água suficiente, embora todo mundo acaba sendo uma recomendação. Tá. Nossa, mas quanto que eu tenho que beber de água? Às vezes eu vario de peso, às vezes eu moro numa região do nosso país que é muito fria, às vezes eu moro numa região que é muito quente. Então, mais do que ter uma regra estabelecida, é importante a gente se observar e observar a nossa urina. Então, uma dica legal, o que acontece? Se você sente sede o tempo todo, está errado. Porque a sede é um sinal de alarme da desidratação. Então tem que parar com essa história, eu vou beber água porque eu estou com sede. Não, eu estou tendo sede frequentemente, não está legal. Eu preciso beber água para não ter sede. Entendi. E o segundo sinal é olhar para a urina. Se está amarelo escuro, se está amarelo realmente muito, muito forte, isso também não está legal. Tem que estar um amarelo bem clarinho ou praticamente transparente para a gente saber que a gente está hidratado. E, doutora, aproveitando, então, o tema dentro da campanha de conscientização desse ano, das pessoas que já têm o diagnóstico, né, e que têm a doença renal crônica, quais são aí as suas orientações para aumentar a qualidade de vida, né, para que as pessoas, de fato, possam viver bem? Exatamente. Agora a gente deixando um pouquinho a prevenção, que é fundamental e é o motivo maior da campanha, falando especificamente para quem já tem doença renal e ouvindo a gente. Não é o fim do mundo. A gente tem muita tecnologia envolvida no tratamento do paciente renal e, na verdade, a qualidade de vida é possível. Hoje tem tem pacientes com mais de 20 anos fazendo diálise. Lembrando que o próprio transplante renal, o paciente continua sendo renal crônico. São 3 pilares para essa qualidade de vida. Primeiro pilar, o próprio paciente. Eu tenho doença renal, esse diagnóstico ele não tem cura? Ok, o que eu posso fazer de melhor para continuar me cuidando? Eu vou seguir as orientações do médico, da equipe multiprofissional, eu vou gostar de mim. Segundo pilar é o médico e a equipe multiprofissional. Precisa estar ao lado desse paciente individualizando o tratamento. E, finalmente, não menos importante, o apoio familiar, o apoio dos colegas, dos amigos que amam esse paciente para poder ajudar dando força nessa doença. E, doutora, você comentou a respeito do transplante, então, e a gente sabe, e eu acho que quem assiste Você Bonita também tem essa informação bem clara, que o Brasil é referência, né, nessa área de transplantes, na rapidez, na eficiência mesmo de todo o trâmite. E pensando, então, num paciente transplantado, ele não deixa de ser um paciente com um problema renal crônico? Na verdade, a função renal dele, a gente espera que a creatinina, que esse exame, tudo, vai acabar se normalizando. Mas por que a gente considera dessa maneira? Porque acaba precisando de medicamentos para evitar a rejeição do transplante. Entendi. E também a gente acaba, às vezes, mesmo pacientes transplantados, eles acabam não tendo uma função renal totalmente normal e a gente precisa de ter alguns medicamentos auxiliares para poder ajudá-lo dentro dessa doença renal crônica de uma forma geral. E hoje o transplante é feito quando a gente está falando de um paciente, os que estão na fila, certo? Isso. Para o transplante, que tem uma doença renal crônica e também questão de tumores, né? De um câncer. É nesse sentido que a gente pensa na fila do transplante de rim. Na verdade, sobretudo em relação aos pacientes que já perderam sua função renal. Ok. Os pacientes que têm tumores, eles acabam entrando num outro grupo que realmente às vezes tem até uma indicação de cirurgia e que eles vão ter indicação se eles ficarem renais crônicos por conta de nefrectomia, de tirar o rim, por conta do tumor, eles acabam virando renais crônicos. Os pacientes entram na fila quando já estão na diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal e também tem o exame, o transplante pré-empitivo que a gente diz, que é quando o paciente consegue ser transplantado com doador vivo, sem precisar passar por uma diálise também. Que a gente já tem casos até entre famílias mesmo, né? Exatamente. De irmãs, tem caso de gêmeas que também ficou bem conhecido. É importante a gente tocar nesse assunto. Claro que a campanha, ela é um todo, né? Então eu faço questão aqui de colocar algumas coisas, porque do outro lado a gente sabe que muita gente pode estar vivendo muita coisa, né? E que a informação chegando de forma muito clara. Então, fico feliz em poder fechar também citando um pouquinho a questão do transplante, que é um trabalho que vocês realizam com excelência. Eu te agradeço mais uma vez, doutora. Nossa, eu te agradeço em dobro. Sempre. Obrigada. Então, vamos levantar a camiseta, olha lá. Esse é o nosso dia, o Dia Mundial do Rim. Ah lá, ficou muito linda. Muito, muito. Vocês vão ver aí todos os médicos estampando nas redes sociais para que a gente possa fazer com que essa voz chegue
mais longe cada vez mais. Depois vocês compartilhem lá no YouTube, vai ficar no YouTube, no canal do Você Bonita, para que todo mundo tenha acesso às informações. Agradecendo a doutora, eu vou agradecer então a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é o www.sbn.org.br, certo? Lá tem todas as informações também. Isso aí. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Sempre uma aula, doutora, super objetiva e clara, assim que é bom. Até a próxima. Obrigada, viu?